Se você é empreendedora e você quer saber um pouquinho mais dos desafios da vida saudável, se é possível e como nós fazemos para conciliar, estaremos aqui. Eu, que sou empreendedora, coach, terapeuta, a Mag, que é mentora de vida, empreendedora também, e a Rosana, que a Rosana, ela é terapeuta de ambientes. Oi, Rô, oi, Mag, sejam bem-vindas. E nós estaremos aqui compartilhando nessa live um pouquinho sobre esses dois assuntos, empreendedorismo e vida saudável. Então eu vou já aceitar aqui a Rô, estou aqui, vou convidar a Mag também para elas entrarem aqui na live comigo e nós iniciarmos esse bate-papo. A Rô já está aqui, está entrando. A Mag também. Oi, minhas lindas! Deixa eu ajeitar aqui para ficar enquadrado certinho. Boa tarde! Boa Tudo bem com tarde. vocês? Tudo bem, Nani? Tudo bem, Mag? Oi, oi, Boa meninas. tarde, Boa boa noite, tarde. bom dia. Isso. Muito bom. Então, sejam muito bem-vindas, né, a essa live. Eu vou pedir para que cada uma se apresente, né? Fala um pouquinho do que trabalha, né? Fala um pouquinho aí sobre você, a sua vida e tudo mais. Então, Mag, pode começar? Vamos lá, então. Nani, em primeiro lugar, boa tarde para você, para sua audiência, Rô, parceira, amiga. Gratidão pela essa oportunidade de estarmos aqui juntas hoje, né? Dividindo um pouquinho dessa nossa experiência como empreendedora, como, né, mulheres saudáveis, né, que estamos aí na jornada, né? Então, eu realmente sou mentora de pessoas, né? Eu ajudo, através da terapia reichiana, pessoas a descobrirem as dinâmicas que aconteceram do 0 aos 5, 6 aninhos lá com o papai e mamãe, que estão hoje influenciando no nosso 95% inconsciente das nossas ações, das nossas atitudes, né? Então, o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas através do autoconhecimento, né? E entendendo quais são essas emoções que estão hoje contribuindo para tomar as decisões que as pessoas estão tomando, né? Então é isso. Maravilha! E Rô, então se apresente para nós. Deixa eu cumprimentando aqui quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Pode se apresentar, por favor, Rô. Vamos lá. Bom, eu sou Rosana Júlio, eu moro em Cajamar, na cidade de São Paulo, perto de Jundiaí. E eu sou terapeuta em medicina do ambiente, né? E também consteladora familiar sistêmica. Estou trabalhando com constelação e com medicina do ambiente, como consultora em medicina do ambiente. Também sou reikiana, mas hoje eu estou mais com a constelação e com a medicina do ambiente. A medicina do ambiente, ela vem trazer um olhar mais profundo para o ambiente em que a gente está. Seja a nossa casa, seja o nosso trabalho, nosso local onde a gente estuda. Então, é um olhar mais profundo. Tem várias técnicas, o Feng Shui ou Feng Shui, né? Que o pessoal conhece, é uma delas, a geobiologia, a iconografia, geocromoterapia. Então, realmente, é um olhar mais profundo para esse ambiente. Porque o ambiente onde nós estamos nos influencia, assim como nós influenciamos o ambiente. E com o objetivo de trazer realmente mais harmonia e mais saúde, né? Porque a gente está num ambiente mais harmônico, a nossa mente funciona melhor, o nosso sono funciona melhor, então isso também, o nosso humor funciona melhor. E aí a gente consegue nos cuidar, né? Eu estou num processo também, né? Agora eu estou com a Nani, né? A Nani, nesse momento eu estou passando em atendimento com a Nani, por quê?
para melhorar o meu corpo, né? Para eu ter uma relação melhor com a comida, uma relação melhor comigo mesma e crescendo sempre, né? Sempre com o objetivo de melhorar, de ter mais saúde. Muito bom, muito bom. E todas nós, né, nós três que estamos aqui, nós em algum momento da nossa vida nós já fomos CLT, né? E agora, né, no momento atual, nós empreendemos, né? Então, assim, eu tive esses dois momentos, né? Quando eu era CLT, que eu levava uma vida saudável, e depois que eu passei a empreender, uma rotina né, uma rotina saudável, e a gente percebe, né? Vocês vão compartilhar um pouquinho também, que são outros desafios, né? Que quando a gente empreende, né, no meu caso, eu, por muitas vezes, enquanto eu ainda não tinha clareza do porquê eu ia buscar a comida, né, muitas vezes eu busquei a comida como forma ali de alívio, né, então a gente sabe, quem é empreendedor tem que o quê? Tem que tomar decisões o tempo todo, tem que não pode só pensar no dia de hoje, tem que pensar lá na frente, né, tem várias coisas que a gente tem que gerenciar, os horários são diferentes, então são várias coisas que interferem, que influenciam, que assim, tem, como tudo, né, tem os seus dois lados, né? E para mim, um desafio muito grande foi a questão da flexibilidade da agenda, né? Quando eu era CLT, então eu tinha um horário para entrar, eu tinha um horário para almoçar, eu tinha um horário para sair. Então eu tinha um horário para tomar café da manhã, eu tinha um horário para almoçar, eu tinha um horário para jantar. Tinha os horários ali dos lanches também, né? Então eu tinha assim isso muito claro para mim, essa questão da rotina. Quando eu fui empreender, a minha primeira dificuldade foi adaptar isso. Então, em alguns momentos eu trabalhava muito e não comia, não parava para comer, não me dava conta disso. E em alguns momentos eu parava para comer, mas depois eu não tinha o ritmo para voltar a trabalhar. Então, assim, no começo isso foi bastante desafiador para mim, porque quando você é CLT, você tem alguém ali determinando, depois que você vai empreender, você que tem que se autodeterminar, né? Então, para mim, isso foi um desafio bem complicado no começo, que eu fui realmente só conseguindo me adequar no tempo, né? Vocês passaram por esse desafio ou teve algum desafio específico aí que vocês passaram também que, né, nessa adaptação entre sair do CLT e vir para empreender, como que foi isso aí para vocês? Quem quer falar? Bom, eu tô bem no começo, né? Tô no início mesmo, é um embrião ainda. Então, essa questão dos horários, realmente agora, esse ano, que eu tô bem mais disciplinada com isso. Porque realmente, saí do CLT, né? E aí veio a pandemia, calhou, foi até outubro de 2020 que eu trabalhava. E como você falou, a gente tem a rotina, né? 8 horas por dia, tal, tudo certinho. Quando eu venho, que venho para minha casa, que vou trabalhar daqui, eu me perdi totalmente, né? Me perdi no horário de acordar, no horário de começar, no horário de trabalho, de terminar, né? Então virou uma confusão. Nesse momento eu já estou bem mais habituada, porque daí eu me organizei também, né? Eu organizei a agenda, tudo bonitinho, para quê? Para ter essa disciplina de horário de refeição, horário de trabalho, horário de exercício físico, né? Para manter o corpo saudável e forte, para fazer o que precisa, né? Porque o empreendedor, ele vai fazer o que ele se propõe a fazer e tudo o restante, né? Todo o restante é ele que vai cuidar, né? Então, é o financeiro, o arrumar o espaço, a organização, é todo além do que ele se propõe a fazer, daquilo que ele está vendendo, né? Então, hoje, para mim, eu já estou bem mais disciplinada, já consegui arrumar meus horários. Então, e até aquele horário de sair a espairecida que é necessária,
E esse horário eu arrumei tanto para mim quanto para a família. Porque a partir do momento que eu estou em casa, então parece que, pode fazer isso, não tem horário para ninguém, né? Então, nesse momento, não. Olha, agora eu estou trabalhando, estou em reunião, ou vou entrar e estudar. Então, agora, até tanto eu quanto a família já está se encaixando nisso. Porque é uma novidade também, né? Tantos anos no CLT. Aí estar dentro de casa é uma novidade para todo mundo. Você se adaptar e o meio se adaptar também, né? Essas duas adaptações, muito bom. E você, Mag? Então, eu já estou em home office desde 2016, né? Então, 4 anos antes da pandemia já estava em home office, né? E aí, quando eu comecei em home office, eu era CLT, né? Então, eu já estava no home office, mas ainda em CLT. E querendo ou não, isso traz uma dinâmica, uma rotina para a gente da questão das 8 ao meio-dia e das 2, né, da 1h30, 1 da tarde, 2, até às 18. Por quê? Como eu trabalhava muito ligado ao corporativo, no horário do almoço todo mundo para, né? Então é natural assim. Então, para mim, essa transição não foi tão difícil, não foi tão complexa, porque eu vim para dentro de casa, mas ainda trabalhando no CLT, onde pessoas paravam no horário do almoço. Hoje isso já não acontece mais, né? Então, eu estou vendo aqui que tem alguns colegas aqui de profissão, da área de terapia, mentoria, né? A Lucinha está aqui, da Goberto também. Então, todos nós que temos essa área de terapia, de mentoria, muitas vezes a gente tem que se adequar aos horários dos nossos clientes, né? Uma brecha que a gente tem para fazer uma sessão, né? Então, hoje já não tem mais isso, né? E aí o desafio, Nani, eu acredito que não é só no início, na fase da transição, que é o que a Rô está vivendo agora, que é o que nós duas já vivemos lá atrás, mas todo dia ele é desafiador, né? Hoje eu tive, né, uma agenda um tanto diferente, almocei agora 3h30 da tarde, né? Eu não consegui parar no horário do almoço, porque eu estava na estrada, enfim, né? E até tô participando de um dos produtos aí da Nani, que é o Desafio Zero Açúcar, né? Até postei lá meu almoço no grupo lá para animar a galera também, né? Que por eu estar dentro desse desafio com a Nani, acaba que eu me puxei para quando eu tive que parar 3h30 da tarde para comer, eu comi salgado, eu comi comida saudável, eu comi comida de verdade, eu não fiz um lanchinho, que é o que normalmente a gente faz, né? Então eu acho que esse é o desafio, né? É entender que todo dia a gente vai ter uma programação muitas vezes diferente, né? Então hoje, quando deu ali 11 horas da manhã, que era o horário que eu deveria de estar começando a me preparar para comer, eu fui lá e peguei um iogurtezinho natural, uma oleaginosa, e dei uma enganadinha na minha fome, né? Até o horário que eu pudesse então parar de fato para comer. E assim é a vida da gente, né? Todo dia a gente tem uma dinâmica um tanto diferente. Então, estar resiliente e estar aberto para isso, né? É realmente o desafio, né? E na vida empreendedora e daí num contexto geral, né, Nani? Porque vamos lá, a gente não é CPF ou CNPJ, então nós não somos aqui as mulheres empresárias, né, empreendedoras de X a Y hora e depois a gente é esposa, filha. Não, a gente é um conjunto de coisas ao mesmo tempo, a vida está acontecendo, né? Então o desafio é justamente esse, né? A gente tá se reinventando a cada dia, né? A cada situação. Como a Rô falou, né? Realmente tirar os nossos horários, né? No meu caso, eu tenho o hábito de almoçar realmente todo dia, quase que no mesmo horário. Hoje foi específico, né? Foi uma regra, uma exceção à regra, né? Então tá tudo certo, só que a gente tem que estar preparado para esses dias assim um tanto diferentes também, né? Exatamente. Olha que bacana, ela tá falando, não tem o nome aqui, né? Mas ela tá falando que ela assistiu uma live com a Rô e ela ficou tão animada em entender quanto que o ambiente influencia no humor e tudo mais, que ela tá reformando a clínica dela. Que bacana, parabéns. Olha, Que lindo, obrigada, parabéns, parabéns, que bom, que seja, né, sempre para o mais, e olha que legal, né? E é interessante porque a reforma realmente é uma reforma interna, né, que a gente mostra no externo e isso vai mudando. É um novo movimento, né, um novo olhar. Que bom, que feliz. e dá... E deixa eu te falar uma coisa. Não, pode falar. Tem a
a Paty, que entrou, que é uma amiga minha, que também é terapeuta em medicina do ambiente, também consteladora, né? E a Paty é casada, tem 2 filhos, né? Não tenho filhos, então fica mais fácil de organizar esses horários. E eu me lembro que quando ela parou do CLT e ela começou a trabalhar da casa dela e a gente se falava, ela falava, amiga do céu, eu tenho que estudar, mas os meus horários estão estranhos. Por quê? Os filhos estão com a mãe ali, né? E ela ainda trabalhou em home office antes de sair, quer dizer, os filhos estão com a mãe em casa. Então, eles vão aproveitar mesmo, né? Então, realmente é um desafio no começo, mas a gente consegue. Como sempre, tudo na vida, a gente vai se alinhando, né? E dar esse tempo, né? Dar esse tempo. Exatamente, é a tal da a sementinha, né? Que é uma árvore em potencial. Ela precisa da terra, precisa regar e precisa do tempo, né? Para que ela saia, né? Para que a semente morra e nasça uma árvore, né? E com relação a questões de hábitos saudáveis no geral, né? Quando a gente fala, né, de uma vida saudável, né? É amplo, né? Então, hábitos como se alimentar bem, se exercitar, beber água, dormir bem, né? Que são aqui, acredito que são os 4, né, que mais influenciam aí. E eu percebo que quanto mais a gente cuida disso, mais produtivo a gente se torna, né? Quando eu não tenho uma alimentação tão saudável, porque eu também, né, me permito comer, né, coisas que não são tão saudáveis, eu percebo como eu fico mais lenta, mais sonolenta. E nós que somos empreendedoras, a gente precisa estar à frente do nosso negócio, a gente precisa estar fazendo as coisas acontecerem, né? E para a gente estar fazendo as coisas acontecerem, a gente precisa de energia, energia mental e energia física. E eu estava até comentando agora, né, há pouco, da questão de se alimentar de vida, né? O que é se alimentar de vida? É se alimentar de comida de verdade, né? Então, legumes, verduras, plantas, tudo que seja mais natural. Quanto mais natural, né, mais vida, a gente vai ter mais energia, a gente vai ter mais produtivo, vai se tornar o nosso trabalho. E eu vejo que muitas mulheres, elas acabam comendo pacotinhos, né, porque estão na correria e não percebem ou não sabem muitas vezes o quanto isso fazem, né, com que elas percam a produtividade. Vocês sentem isso também, que quanto mais saudável a alimentação, mais energia, mais produtivo a gente se torna, mais, né, coisas produtivas a gente vai fazer, influencia, vocês percebem o quanto isso influencia no dia a dia de vocês, meninas? Sim, eu total, né? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso estar atenta e vigilante. Porque eu adoro o salgadinho, adoro os pacotinhos, né? E o sorvete, né? E, assim, então, para mim, é esse desafio. E eu percebo, sim, às vezes eu estou muito amorosa, falo, gente, mas por que nessa morosidade? E eu estou no início do processo com você, então essa semana, para mim, já foi um divisor e assim, opa, acendeu o alerta. Né? Realmente a alimentação não é só olhar para o meu sono, mas o que tem no meu ambiente está tirando o meu sono, não está tirando, minha cama está no lugar certo, não está no lugar certo, se a minha alimentação também não está nesse equilíbrio. Né? No meu caso, eu comecei ali pelo meu ambiente e agora estou indo para a minha alimentação. E a diferença é grande. É bem grande. Comer comida de verdade, como eu comia quando era criança, como na minha casa sempre é comida de verdade, que sempre teve e tem até hoje, graças a Deus, mas a exceção era eu, né? Porque eles comem saudável. Era eu que estava me desvirtuando. Você também sente, Mag? Como é isso aí para você? Bem,
Também, mesma coisa como a Rô tá dizendo. Eu tô alguns passinhos, né, já nessa caminhada do cuidado, né, da alimentação, de tudo, né, da atividade física. Eu já fui obesa, né, então eu já pesei 30 quilos a mais do que eu peso hoje, né, então esse meu cuidado, essa minha atenção, né, para o meu corpo e entender que o meu corpo é uma ferramenta de trabalho também, né? A gente que trabalha, né, por conta, se a gente fica doente, como é que ganha dinheiro, né? Como é que atende os clientes? Não tem como, né? Então eu já olho um pouco para isso, já tem uns 10 anos, né? Mas ainda assim eu percebo, sabe, Nani, que como a gente ainda tem coisas a melhorar, né? Então, assim, faz 10 anos que eu já não como fritura, que eu não tomo refrigerante, mas eu ainda me permito algumas coisinhas, né? E também nessa questão da prática, né? De estar no dia a dia com uma coisinha mais ali embalada, até a própria barrinha de cereal, né? Se a gente for olhar, né? Assim, mas é uma barrinha de cereal, ela é saudável. Peraí, gente, assim, ó, tudo que é desembalado veio de uma indústria, né? Tudo que é descascado veio da natureza. Então, existe até um movimento, né? Que a gente precisa descascar mais e desembalar menos, né? Então, eu venho mudando isso assim também ao longo do tempo, né? De estar buscando mais uma alimentação, mais comida realmente de verdade, né? Então, realmente tá melhorando um passinho a cada vez, né? E aí, então, respondendo a tua pergunta, sim, eu me percebo mais produtiva, né? Com sono mais tranquilo, com mais energia quando eu estou cuidando mais, né? Da atividade física, quando eu estou mais ativa, né? Quando eu tô com uns quilinhos assim um pouquinho mais abaixo do peso, eu me sinto realmente melhor, sabe? Eu realmente tenho mais disposição para estudar, para trabalhar, né? E até dando um oizinho aqui para as colegas que foram chegando, né? A Lucy, que é a minha aromaterapeuta, entrou aqui, né? Uma outra colega aí de profissão da Rô, que é a Heloísa, também trabalha com medicina do ambiente, né? Então, tudo isso são formas da gente estar cuidando da nossa saúde, né, Nani? No meu caso, hoje, não sei se está fazendo barulho aí de alguns bichinhos, assim, mas eu estou no meio do sítio. Eu acabei de chegar no sítio dos meus pais, né? Por que que eu estou aqui, né? Além de ser aí feriado, né, entre aspas, que a gente empreendedor está sempre inventando, estudando alguma coisa, né? Mas eu vim para cá para justamente cuidar da minha saúde mental, né? Eu moro na capital aqui de Santa Catarina, em Florianópolis, moro sozinha num apartamento e a minha vida assim com contato com a natureza, ela é um tanto limitada, né? Então, o que que acontece? Eu acabo que, quando eu venho para cá, eu cuido mais da minha saúde mental. Eu estou no acolhimento do papai, da mamãe, né? A gente tem os momentos de estar junto, de refeições. Isso faz bem para minha saúde mental, né? E para minha saúde emocional. Então, é todo esse contexto que a gente também precisa cuidar, né? Então, assim, quando a gente fala, inclusive, do ambiente, né, Rô, é olhar para essa questão do ambiente, né? Então, eu sei que estar isolada, né, num apartamento por tantos dias como às vezes eu fico, até para me preservar a minha saúde física, né? Até por conta da pandemia, né? Então, só que isso eu me protejo de um lado, me isolando e minimizando a possibilidade de contaminação com vírus, mas também a minha mente acaba ficando um tanto exposta no sentido de faz necessário, é importante para alguns de nós que temos, né, alguns traços de personalidade que gostam mais de estar em contato com outras pessoas, isso também se faz necessário, esse convívio, né, com pessoas, com a natureza, né, então eu tenho me policiado, sabe, Nani? A gente às vezes entra aí num modo faca na caveira, né, de querer trabalhar, estudar e querer entrar nessa dinâmica, assim, de estar, assim, muito dedicada também no nosso empreendimento, mas, assim, vale lembrar que o próprio corpo dá sinal, né? Quando a gente tá indo muito pro açúcar, muito por carboidrato, a gente tá com aquele negocinho, assim, daquela insônia, tá com um estressezinho a mais, uma irritação, tudo isso são sinais de que alguma coisa aqui dentro da gente não tá bem, né? E eu tive várias vezes isso de a alimentação para mim ser um mecanismo de fuga, sabe? Isso sim já foi recorrente assim na minha vida, de eu buscar uma fuga na comida para saciar minha ansiedade, para saciar o meu estresse, né? Então, realmente eu tô sempre me buscando e é por isso que eu tô no teu programa agora, né, Nani? Para dar mais um passinho nesse sentido de ir diminuindo um pouquinho mais do açúcar, do carboidrato, uma coisinha por vez, né? Nada muito drástico, né, Nani?
nada muito assim, sabe, né, assim, sempre pensando lá ali no futuro, né, nada muito restritivo também, né? Deixa eu falar uma coisinha, pegando o gancho da Mag, que ela falou do ambiente, né? O que é legal, por exemplo, mora sozinha. Então, geralmente, quem mora sozinho costuma comer em qualquer lugar, né? Não é na mesa de jantar ou na cozinha, pega, sai comendo pelo apartamento ou pela casa, não tem muito essa disciplina ou esse hábito de olhar para o ambiente onde ela está, porque isso também influencia, né? Então, por exemplo, você mora sozinho, faz a sua mesa, né? Arruma aquilo, deixa a mesa desocupada, né? Porque às vezes a mesa de jantar ela tá atolhada de coisa. Tem coisa do trabalho, chega da rua, põe a bolsa, alguma coisa assim, ou vai colocando coisas ali, e aí quando vai comer, come num cantinho ali de qualquer jeito. Por quê? Isso também influencia a nossa visão, né? O nosso inconsciente está pegando tudo ali. E isso também influencia o quanto você vai pôr de comida no prato, né? Quantos você vai pôr? Porque se está num ambiente desorganizado, bagunçado, se coloca de qualquer jeito, qualquer coisa, né? Às vezes a gente não consegue ver nem a quantidade de alimento que pôs no prato. E o que é interessante, né? A prosperidade, ela começa na cozinha. Porque um ser humano próspero, ele tem alimento, né? Um próspero e abundante, ele tem alimento. Então, começa na cozinha. Então, olhar para esse ambiente, deixar a cozinha mais organizada, mais limpa, mais clara, né? Não com muitas informações. Essa mesa, usar a mesa de jantar para comer, tudo isso vai dando informações internas para nós, que faz com que a gente também se alimente melhor, né? Porque se você também já tem dentro de si que você é uma pessoa próspera, né? Que você tem a comida, você não vai ficar comendo um monte de besteirada também. Porque muitas vezes, num processo de mudança de alimentação, a Nani sabe dizer disso, às vezes o valor influencia, falar, mas comer saudável é caro. Né? E nem sempre, né? Porque tem feirões, tem várias formas, né? Uma cenoura para quem mora sozinho, né? Ela é uma cenoura, ela dá para ser feita várias vezes, ou 2, 3 vezes. E aí, se tá tudo bagunçado e você não olha direitinho o que tem na geladeira, né? O que tem na despensa, então é muito importante olhar também o ambiente, porque traz essa saciedade também, né? Você não precisa pôr um prato cheio, porque se está tudo bagunçado, a tendência, o que você vai comer também está bagunçado, né? Não, perfeito. 2 comentários, assim, com relação ao que a Andrea colocou aqui, muito bacana. Obrigada pela contribuição, Andrea, e o que a Rô falou também. Então, com essa relação aqui, né, que a Andrea falou do descascar, né, e aqui aproveitou que ela tem uma loja de produtos naturais. Dentro do meu programa, eu ensino justamente isso. Por quê? A pessoa aprender a ler os rótulos. Porque existem produtos que eles são industrializados e que ok a gente comprar, e tem produtos que são industrializados que não são ok. Como que eu vou saber quais são e quais não são? Justamente pelo rótulo. Então, eu dou um exemplo muito clássico e que é muito fácil de entender. Quando a gente vai comprar molho de tomate, né? Tem o molho de tomate, o extrato de tomate e a passata rústica. O molho de tomate, ele vai ter ali entre 7, 8, 9 ingredientes. Então, ele tem açúcar, ele tem realçador de sabor, ele tem corante, ele tem aromatizante, ele tem conservante. O extrato de tomate, ele tem tomate, açúcar e sal. E a passata é só o tomate amassado. Então, quando a gente vai no mercado, se a gente tem essa informação, e eu quero buscar uma alimentação o mais natural possível, porque eu, por exemplo, eu vou buscar pela praticidade e eu vou buscar também pelo mais saudável possível. Eu não sei fazer molho de tomate, por exemplo.
Então, eu vou buscar um produto industrializado, um produto do qual eu vou desembalar. Mas dentro dessas possibilidades, eu vou buscar o melhor produto. Então, quando a gente está lá no mercado, eu vou buscar, por exemplo, a passata rústica, que é somente o tomate amassado. Então, eu vou temperar ele em casa, com temperos naturais, não vou colocar açúcar. Então, a gente ter justamente isso que a Andrea falou, a gente saber escolher também os rótulos dos produtos, né, pelo rótulo, porque quando a gente sofre uma influência muito grande, né, da indústria alimentícia, light, diet, zero, fit, esses produtos eles vão ter a tendência a ser mais caros e não e tão prejudiciais quanto a maioria daqueles produtos industrializados. Então a gente precisa aprender literalmente a ter essa malícia de ler o rótulo para a gente fazer as melhores escolhas, né? E com relação ao que a Rô estava falando da questão do ambiente, né? É algo que eu acredito muito, que o nosso ambiente externo, ele reflete como a gente está por dentro, né? Então, uma pessoa que ela vai ter ali um ambiente mais bagunçado, mostra como ela está internamente. A chance dessa pessoa ter fome emocional, ela é muito grande. Por quê? Porque a pessoa, ela está ou em conflito por dentro, ou ela está tensa por dentro, tem algum bloqueio emocional. E aí a pessoa ela vai acabar comendo, como a Rô falou, as porcariadas, né? Mas por quê? Porque ela está buscando um alívio. Porque muitas vezes ela está buscando uma distração. Porque muitas vezes ela está buscando ali uma forma dela se sentir melhor. Eu sempre falo que ninguém busca a comida, as pessoas estão buscando mudar o seu estado emocional. Então, eu estou triste, eu estou alegre, eu me senti abandonada, eu estou procurando uma companhia, né? Eu estou com medo, eu quero me sentir segura, me sentir rejeitada, eu quero me sentir acolhida. Então, a comida, ela vem disfarçada, né, de todos esses papéis. Isso por uma questão cultural, isso porque muitas vezes a gente aprendeu, mas se a gente tudo começa de dentro, né? Olhar para dentro, para que daí eu consiga, né? Limpar meu ambiente, organizar meu ambiente, ter uma mesa clean para eu comer, para que eu consiga estar presente para aquela situação, né? Estar presente para aquele momento que eu vou fazer, né, a minha refeição, que eu vou fazer o meu lanche, ou seja lá o que eu for comer. Então, na maioria das vezes que a gente come sem perceber, exageradamente, é porque a gente não está procurando comida, a gente está procurando mudar o nosso estado emocional. E sem descobrir qual é esse estado que está gerando a minha fome emocional, eu nem consigo organizar o meu ambiente para eu conseguir comer. Vocês já passaram por alguma situação assim? Faz sentido para vocês? Não é? Total. Total sentido, né? Total sentido. Isso que tu diz, assim, né, Nani, dessa fome emocional, né? Para nós, né? Eu vou me incluir nisso, né? Para nós que temos um tipo de personalidade que se chama comunicador, que somos pessoas que gostamos do contato humano, somos pessoas que gostamos de estar em conexão, né? Nós somos os primeiros a sofrermos lá atrás, no primeiro ciclo da pandemia com a reclusão, né? E eu sofri isso na pele, né? E acabei de fato assim indo para comida, indo para bebida, um refúgio, um conforto do isolamento que eu estava vivendo, né? Através desse acolhimento que a comida, querendo ou não, traz, né? É exatamente isso que tu disse, assim, né? Muitas vezes a gente tá com os nossos hormônios da felicidade, eles não estão regulados, né? A serotonina, né? A endorfina, enfim, né? E aí acaba que a gente vai buscar na alimentação, porque querendo ou não, quando a gente come, preenche alguma coisa que a gente parece que se sente acompanhado, parece que a gente se sente acolhido, que é uma das dores que nós que temos esse traço de personalidade mais temos, é o fato de estar desamparado, é o fato de estar sozinho, né? E eu vivi isso já no início da pandemia e acabei também aumentando um pouco do meu peso, porque daí, né, acaba que daí a gente come ali dentro de casa o que tem e tudo mais, e a gente entra num ciclo ruim, né? Num ciclo vicioso, como a Rô falou, porque daí a gente acaba que
não arruma mais a mesa, a gente, né, mistura trabalho, né, nós empreendedores, né, empreendedoras, misturamos trabalho, misturamos estudo, então fica computador, mesa, tudo uma coisa só. E eu tenho observado muito isso que a Rô falou, porque eu tenho buscado cuidar também do meu ambiente externo, né? Além de eu ser mentora de pessoas, eu faço também terapia, né? Então eu tenho 2 vezes por semana eu tenho aí os meus momentos, assim, né? Que eu tiro para mim, para eu cuidar de mim. E a partir disso também começo a cuidar do meu ambiente, né? E eu tenho notado isso, assim, né? Isso que a Rô falou de que a gente, né, gosta de um aconchego, dessa coisa, né, bonita. A gente come também muito com os olhos, né? E a gente que tem esse traço personalidade mais das sensações, a gente precisa trabalhar isso, né? Então, eu do lado de cá tenho buscado, sabe, sempre assim, ter um arominha gostoso no meu ambiente, um vasinho de flor junto da minha mesa. Eu arrumo a mesa como se fosse para receber visita e eu sou a minha própria visita, entende? Assim, então eu acordo todo dia de manhã, a refeição para mim, o café da manhã, sabe, Nani, é o mais importante, eu faço com presença plena, eu não abro mão, assim, sabe, eu não olho o celular, eu faço o meu prato e tal, e aquilo ali é tão gostoso, sabe, que a partir dessa primeira refeição eu me sinto tão abastecida, tão acolhida, que o dia parece que vai, assim, tão tranquilo, tão fluido, e a partir disso a ansiedade minha também vai diminuindo, sabe? Os dias que por acaso eu acordo mais tarde, né, às vezes acontece alguma intempérie e eu não passo por esse processo, já começa todo atrapalhado, todo atribulado no sentido de eu não me sinto tão conectada, né? Então eu, Maggie, busco para mim assim as primeiras horas do dia tirar assim para mim, né? Até a colega falou ali, acho que a Andrea, né, sobre a meditação, né? É o meu próximo passo, assim, eu quero incluir esse hábito, eu já consegui fazer algumas vezes seguida, mas ele ainda não está internalizado. Como está a alimentação e como está a atividade física é o próximo passo. Assim, eu quero tirar as primeiras horas da manhã para fazer minha alimentação saudável, fazer minha atividade física, fazer minha meditação, porque eu sei que isso, assim, acaba me trazendo mais serenidade, né? Acaba trazendo mais centramento, né? Mas, assim, eu costumo dizer assim, gurias, ser adulto dá trabalho, né? Não é simples, né? A criança, ela ganha tudo na mão, né? E a criança, ela faz aquilo que quer. O adulto faz o que precisa ser feito, né? Como eu comentei para vocês, acabei de chegar aqui no sítio da minha família, meus pais têm os horários deles, têm a alimentação deles. A primeira coisa que eu fiz aqui, eu já fui na verdureira da cidade e na loja de produtos naturais. Então, tudo que eu tenho lá na minha casa, eu já comprei aqui, já tá ali, entende? E a partir da manhã, vida normal para mim, entende? É eu que tenho que entender como é que esse ambiente funciona e trazer essa autorresponsabilidade para mim, certo? Ai, porque daí eu não vou fazer tal coisa porque lá a pessoa não come o mesmo que eu. Não, é você, entende? E eu vejo isso assim, né, Nani? Muitas vezes, assim, de colegas que dizem assim, ah, porque o meu marido não ajuda, meu companheiro não ajuda. Não, é você contigo mesma, é o teu corpo, é a tua vida, né? Então a gente precisa trazer essa autorresponsabilidade. Quando a gente fica nesse lugar de, ah, porque aqui em casa, né, o caso da Rô, né, a Rô também, né, tá com papai e mamãe, né? Ah, mas o papai e a mamãe, eles... Não, o papai e a mamãe têm os horários deles, eles têm, né, a vida deles, o marido, os filhos, é a gente trazer essa autorresponsabilidade para nossa vida, né? Nosso corpo, nossas regras, nossa saúde, né? Mas dá trabalho, né, gurias? Não é simples, né? Não é... Tem que gastar tempo, investimento, dinheiro, né? Faz parte. Quer Sim. começar, Rô? Pode falar. Não, pode falar, Nani. Só que isso, né, que a gente fala, né, que nem a Andrea falou, né, não é fácil, né, você falou dá trabalho. O que eu penso muito, né, e até com relação ao que o pessoal fala, né, eu fiz o exercício de hoje, tá pago, né. O que eu gosto de falar? Que está investido, né? Por quê? Porque aquilo que a gente paga não volta, mas o investimento tem retorno. Então, eu penso muito, e isso traz até muita leveza quando eu tenho que fazer as coisas no dia a dia, né? Quando eu tenho que ir lá e fazer uma alimentação saudável, enquanto muitas vezes a vontade é comer, né, alguma besteira, ou então quando eu tenho que fazer atividade física, mas eu queria mesmo era ficar, né? Não fazer. Então, é pensar, não viver só pelo presente, mas viver
plantando o futuro. Por quê? Porque tudo é um investimento. Então, quando eu como algo saudável, enquanto eu gostaria de estar comendo alguma besteira, eu estou investindo na minha saúde. E se eu não estiver investindo na minha saúde, eu vou estar investindo em alguma outra coisa. E é alguma outra coisa que não é boa. Eu estou investindo na minha doença, né? Estou investindo na indústria farmacêutica daqui a pouco. Então, assim, quando eu penso que isso que eu estou fazendo, né, é para investir na minha saúde, por quê? Até estava falando da questão da motivação essa semana. Que as pessoas elas se motivam a emagrecer? Pela dor, né? Porque tá doendo ali o desconforto de estar como tá, da roupa, do corpo, elas não estão felizes como elas estão. Então elas se motivam pela dor. Mas por que depois que elas chegam no peso dela, elas voltam a engordar, fica mais difícil delas manterem o foco? Porque a dor já não está mais presente, a dor já não é mais latente. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente, o nosso presente foi o nosso futuro de ontem. E assim é a vida toda. Então, quando eu faço uma escolha saudável hoje, quando eu faço algo em prol, né, não só de manter o meu peso ou de alcançar um determinado peso, mas também voltado para a minha saúde, é um investimento que eu estou fazendo, porque a gente está plantando o tempo todo. Cada escolha que a gente está fazendo, a gente está plantando. Então, quando eu penso que o que eu estou fazendo hoje não é fácil, mas só que eu estou facilitando lá na frente. Eu estou facilitando a minha velhice, eu estou facilitando para quando eu tiver 50, 60 anos. Hoje não é o mais fácil, mas só que eu vou fazer o que é mais difícil hoje para lá na frente estar mais fácil. Então, assim, é pensar um pouquinho mais lá na frente e não viver só mais o hoje. Hoje, a gente não precisa mais viver só o hoje. A gente vivia muito hoje, há pouco tempo atrás, quando a gente vivia pela necessidade, né? Então, não, a gente tem que trabalhar para comer hoje, né? Nossos avós, bisavós passaram muito isso, pensando só no hoje. Então, estudar, por exemplo, não era uma prioridade. Por quê? Porque eles viviam só pela necessidade. Hoje, esse quadro mudou um pouco. Então, a gente também pode fazer escolhas pensando no futuro. E o futuro não é, nossa, daqui 30 anos. Não, nosso futuro é daqui 1 ano, é daqui 2 anos, né? Daqui... Não é muito tempo. Então, assim, eu gosto muito de pensar que é um investimento que eu estou fazendo. Então, isso faz o quê? Isso traz força para eu fazer o que precisa ser feito. Porque muitas pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas por que você está comendo isso e não está comendo aquilo? Você já é magra, mas não é uma questão de ser magra, não, tá no peso ideal ou não. É uma questão de que eu estou fazendo hoje, o que eu estou plantando e o que eu vou colher no meu futuro. E não é um futuro longe, né? Desliza aí 6 meses, como você comentou, né, Mag? No começo da pandemia, né, me perdi um pouco. Quanto tempo para você engordar 5 quilos? Não precisa ir muito longe, né? Então, a gente precisa estar muito presente para isso, né? E isso que você comentou do café da manhã, que bonito isso, né? Eu não pego no meu celular, eu faço essa mesa como se eu fosse receber visita e a visita sou eu, né? O que a Andrea falou da questão da meditação. E eu acredito muito que o estado de presença plena também faz parte de você ter uma vida saudável. Quando eu fiz alguns períodos longos, para mim foram períodos longos, para quem nunca tinha feito, né? Meditar por 90 dias foi bastante tempo, né? Então, foi um período assim, que foi o período que eu mais me senti conectada comigo mesma. Foi o período que eu menos tive fome emocional. Foi o período que eu menos tive vontade de comer doce. Porque eu estava presente para mim. Eu me sentia presente para mim. Talvez algumas pessoas alcancem isso, talvez algumas pessoas não. Mas, quando a gente está presente para você, como é o caso, você falou, você já abastece, né, o seu dia quando você começa com o café da manhã com estado de presença, né? A chance de você, isso não é uma regra, mas a chance de você ter uma fome emocional, ela diminui muito. Por quê? Porque isso não é uma questão filosófica, é uma questão química que acontece no nosso corpo. Você está liberando dopamina, você está liberando serotonina, você está liberando ocitocina. Então, você já está ali dando para o seu corpo todos esses neurotransmissores que o nosso corpo vai pedir
através de um doce, vai pedir através de uma besteira, mas você já tem esse recurso dentro de você. É que a gente não é educado a usar e a gente nunca nem treinou para usar. Mas o estado de presença é para mim, é um dos pontos fundamentais que vão levar a gente a ter uma boa qualidade de vida. Faz sentido isso para vocês? Sim, sim. Uma vez eu participei de um treinamento, eram 28 dias de treinamento direto dentro do salão, era das 8 às 18. E a primeira coisa que nós fazíamos era meditar. Então, era meditar. Nós meditávamos bastante tempo, porque, né, sem relógio, sem nada, então a gente não tinha noção, né? Os facilitadores, os assistentes que marcavam horário. E aquilo, o equilíbrio emocional foi tão grande, porque foram 28 dias dentro do salão, trabalhando, 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 trabalhando. E a gente tinha equilíbrio, né? Então, além da alimentação, esse equilíbrio mesmo total, né? E aí depois quando eu saí, fiquei nessa disciplina e depois fui, né, deixando, agora estou voltando a meditar com frequência. E é como você falou, você tem um estado de presença tal, né, que a hora que algo, por exemplo, na comida, que eu pego um prato e algo dá aquele lapso, né? Que dá aquela coisa que eu ponho aquele negócio e falo, opa, mas isso aqui não, porque é tão. Esse estado de presença, ele é tão rápido, né? São milésimos de segundo, que a hora que eu vou pegar algo ali, se eu estou comendo fora, né, por exemplo, que eu vou pegar algo, é muito rápido que vem a informação. Então, sim, a meditação, esse estado de presença ajuda muito, muito mesmo. E é o que eu estou buscando recomeçar, né, na minha vida, ter esse estado de presença. A primeira vez que eu fiquei 66 dias sem comer açúcar, ano passado eu fiquei 87, mas eu já tinha ficado antes 66. Eu sei que eu só consegui porque eu tinha muito essa questão do estado de presença. Então eu estava muito presente para mim. E isso fez assim total diferença na questão do autocontrole, porque isso você está mais consciente nas escolhas que você está fazendo. Então, a partir do momento que você está mais consciente, você tem mais autocontrole. E aí, e assim, eu acho que é fundamental a gente desenvolver esse autocontrole, mas a gente tem que sair, né, das questões externas e olhar para as questões internas, e é olhar para dentro, que é estar presente, né, para você. Faz sentido, Maggie? Faz bastante sentido, né, Nani? E vale lembrar que 95% basicamente, né, das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas, elas estão no piloto automático, estão no nosso inconsciente, né? Então, é muito fácil de a gente entrar num ritmo hipnótico, né? Naquela coisa assim, hoje, inclusive, né, eu tive que parar, como eu comentei, para almoçar 3:30 da tarde, no posto de gasolina, no meio da estrada, e aí ali, assim, eu percebi, assim, na hora de sair para pagar a conta, eu observei, assim, como tem aquelas gôndolas cheias de coisa, né? Que agora eu percebi, né? Porque eu também tô nesse desafio contigo aí de zero açúcar, a gente tá aí já há 15 dias, né, nesse desafio, e ali que eu percebi, nossa, mas para que precisa de tudo isso? E eu queria uma coisinha, mas eu não queria aqueles chocolates, aqueles chips, aquelas coisas que estavam ali. Eu queria sei lá, eu fiquei com saudade da minha tâmara que eu tenho, né, no meu armário agora, eu aprendi com a Nani, né, que a tâmara, ela ajuda a saciar essa nossa vontade do doce, né, e é uma coisinha muito gostosa, né, super natural e tal, né, e era disso que eu tava com saudade e eu olhei ali e não achei aquilo, né, então como realmente é importante, assim, né, esses pequenos acordos que a gente faz, esses desafios, né, eles realmente nos trazem para um estado de presença, né? Isso que a Nani contou aqui, né, dela estar totalmente presente nesses desafios que ela fez de zero açúcar ano passado, eu também
vivi isso, mas com zero álcool, né? Eu gosto de tomar um vinhozinho, de confraternizar e tal. E o ano passado eu fiz alguns desafios de 60, 90 dias. Nesse momento eu estou num, né? Esse final de semana agora do carnaval vai fazer 60 dias que eu estou zero álcool e 15 dias zero açúcar, né? Nossa, Mag, mas por que que tu faz isso? As pessoas ao meu redor falam a mesma coisa, né, Nani? Mas você já tá magra, você já está bem. Não, eu me conheço, eu sei que eu posso melhorar um pouquinho mais, né? E vamos lá, eu tive uma avó que morreu, né, com diabetes. Eu tenho do lado paterno, do lado materno, eu tive avós que tiveram problema no coração. Entende? A psicogenologia, ela já vem nos explicar, ela já vem, né, nos informar que quando a gente faz novas escolhas conscientes, a gente consegue mudar esse DNA que a gente tem, né? Então, assim, mas a minha família toda tem diabetes, então eu também estou predestinada a isso. Não. A gente consegue fazer novos caminhos neurais, a gente consegue fazer novas escolhas. É desafiador? Sim, é desafiador, mas é possível, né? Então, eu justamente, né, voltando no que a Nani falou, né, de a gente construir o nosso hoje pensando no nosso futuro, é isso que eu tenho trabalhado hoje, sabe, Nani? Porque o corpo que eu tenho hoje foi as escolhas que eu fiz nos últimos 5 anos, né? Então, o que a gente está escolhendo agora, a gente vai ter ali na frente, e esse ali na frente passa assim, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, vamos lá. Eu estou bastante consciente da importância da atividade física, da alimentação, e agora estou trazendo essa consciência da meditação. Então, para quê? Mas eu já estou tão bem e tal, para que agora eu vou fazer isso? Porque daqui 1 ano, 2, 3 anos, eu quero estar melhor do que eu estou hoje, né? E eu considero que hoje, com 38 anos, eu estou melhor com 29 anos, que eu pesava quase 90 quilos, né? E eu sou muito baixinha, eu tenho 1,57 m de altura, então 90 quilos para uma pessoa com 1,57 m de altura é bastante coisa, né? Então, eu fiz essas novas escolhas, eu fiz esses novos caminhos neurais, e é por isso que hoje eu já estou melhor, né? Então, vamos lá, minha saúde, hoje eu já não tenho mais enxaqueca, sabe, Nani? Muitas coisas melhoraram na minha vida. Eu tinha cistite de recorrência, eu tinha insônia, eu tinha estresse, eu tinha irritação, sabe? Hoje eu já estou muito melhor do que há 9, 10 anos atrás, quando eu dei início nessa caminhada. E a minha intenção é que daqui a 10 anos eu esteja melhor do que hoje aos 38, né? Só que realmente a gente precisa viver o que a gente aprende lá com a nossa professora de empreendedorismo sistêmico, que é a Alessandra Camilo, né? A viver a janela de um dia, né? A vida nada mais é do que várias janelinhas de um dia, né? Então, hoje, as escolhas que eu fiz hoje, se somadas às escolhas que eu fiz ontem, com as que eu vou fazer amanhã, é que vai tornar o meu futuro mais pleno, mais fluido, mais saudável, mais suave, mais leve, né? Nossa, perfeito. Muito bom. É exatamente isso. E esse ponto, né, da janela de um dia, né? Quando a gente não tem uma boa, como que eu posso, qual palavra eu posso usar? Porque tem muito aquela crença, né? Eu vou viver o hoje porque amanhã eu não posso não estar viva, eu não sei o dia de amanhã. A Deus pertence, né? O amanhã a Deus pertence. Isso, deixa eu ver, porque amanhã eu não sei nem se eu vou estar aqui, não sei nem se eu vou estar viva, né? E aí eu vejo que muitas pessoas, porque isso é uma crença coletiva, né? Isso está instalado no inconsciente coletivo, é algo, eu cresci ouvindo isso, eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, como você quer saber se eu vou fazer tal coisa, né? E aí a gente cresce adultos inconsequentes, vivendo só o hoje. E a gente não percebe que os tempos mudaram, porque realmente eu acredito que até enquanto essa crença se instalou no inconsciente coletivo, as pessoas precisavam realmente só pelo hoje, né? A minha bisavó, por exemplo, provavelmente ela tinha que trabalhar para comer para o dia. Ela não sabia se ela ia ter, de repente, para comer para o dia seguinte. Então, ela tinha que trabalhar ali para viver ali no mês, né? Então, não pensava-se muito nessa questão, né, do longo prazo. Então, acho que isso ficou muito instalado e aí a gente vive uma realidade antiga, né? A gente vive um padrão antigo que já não cabe mais para a nossa realidade atual, né? Então,
Tem muito uma questão assim, né? Ah, eu tenho que comer hoje porque parece que amanhã eu não vou ter, sabe aquela sensação? Parece que vai acabar, né? E aí a gente fala, mas qual que é o sentido disso, né? Sendo que hoje a gente tem um aplicativo no celular que o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, na quantidade que a gente quiser, na maioria, né, das pessoas tem esse acesso. E aí a gente continua vivendo um antigo em uma realidade que já não tem mais essa necessidade. Já não tem mais. Então, isso está, né, instalado e faz o quê? Faz a gente viver tendo comportamentos inconsequentes, não pensando, né, no futuro. E não que a gente tem que viver no futuro, mas a gente tem que viver a janela de um dia, né, que é o hoje. Então, o que que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir? Pensando, vivendo o meu presente, mas pensando no meu futuro. Em paz com o meu passado. Agora a gente sabe, né? A importância de estar em paz com o passado, né? Em paz com o passado, vivendo o presente e pensando no futuro. E para isso existem muitos bloqueios que a gente tem que desfazer. Muitos bloqueios. Então, bloqueio do tipo, vou comer hoje porque amanhã eu não sei se vai ter, deixa eu aproveitar porque não é sempre que tem. Então, essas coisas que fazem a gente comer de forma inconsequente, de forma exagerada e que não vai levar a gente a emagrecer, se é o desejo de emagrecer, a manter o peso, se é o desejo de manter o peso, e também a ter uma velhice e uma longevidade saudável. Então, são vários pensamentos que a gente tem que fazem com que a gente não prospere na nossa saúde, que faz com que a gente depois tenha que correr atrás. Então, a gente precisa dar um 5 na nossa cabeça, né? E entender que tem muitas coisas que a gente acredita que são do passado, mas que a nossa realidade atual mudou. Então, as nossas crenças, os pensamentos, as coisas que a gente acredita também tem que mudar, porque já não faz mais sentido a gente ficar se comportando com um padrão que já não é mais o padrão atual. Então, como essa questão, né, deixa eu comer porque não é sempre que tem. Lá, a hora que você quiser, você tem. Por quê? Porque tem um aplicativo no seu celular que a hora que você quiser, você vai lá, você pede, você come. E aí, quando cai essa ficha, a gente fala, não tem necessidade, né? Eu posso comer a hora que eu quero, mas em algum momento faltou, né? Em algum momento eu não tive isso. E a gente continua se comportando de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Por quê? Porque é como a Maggie falou muito bem, né? Está lá no nosso inconsciente, está lá nos 95% inconsciente que a gente não sabe, mas que está lá e está determinando os nossos comportamentos. Aqui que é o X da questão, né? O porquê eu faço o que eu faço, né? E nós tivemos uma prova disso, né, Nani? Do que você disse, né, no começo da pandemia, que foi a corrida ao mercado, né? E a corrida para armazenar alimentos. E o mais maluco, a corrida maior para armazenar papel higiênico, né? Então, você vê, foi uma corrida ao mercado para armazenar. Ah, mas vai fechar, tudo bem. Só que muita gente tinha alimento em casa para passar uns 15, 20 dias pelo menos, né? Só que eu acho que também tem essa memória nossa, essa memória arcaica, que em algum momento não tínhamos, né? E tinha que deixar ali escondido, armazenado e tudo mais. Então é interessante porque a pandemia também trouxe essa oportunidade para nós vermos quando a gente não para pensar, né? Quando a gente vai no efeito manada. Talvez tivesse 2, 3 famílias que não tinham feito a compra do mês, mas não eram 10 famílias. Né? E teve uma coisa que foi instalada em 90%, acho, das pessoas, né? Que foi o medo. Quando a pandemia começou, né? Foi instalado o medo do que vai acontecer, é incerto, pessoas morrendo, tal, não pode encostar. Então, o medo, ele foi, assim, algo coletivo, né?
E a gordura, no nosso inconsciente, nessas memórias arcaicas, a gordura ela tem uma função de nos proteger. Ela tem a função de proteção. Então, muitas pessoas também engordaram na pandemia, por quê? Porque o medo se instalou. Então, como que eu faço para me proteger inconscientemente, isto é, sem querer, sem perceber, sem notar, sem saber, a gente engorda, por quê? Porque a gente precisa se proteger. Então, a gordura, ela também tem essa função de proteção. E a pandemia, não tem nem o que falar, né? Muitas pessoas, não posso dizer aí que 90% das pessoas, o medo foi instalado na maioria das pessoas. Então, muitas pessoas também engordaram inconscientemente por essa função que a gordura tem de nos trazer uma proteção, né? Uma falsa proteção. Mas por quê? É o que a Rô falou, tá lá, né? Tá lá no nosso, lá nas nossas memórias primitivas, tá lá no nosso cérebro mais primitivo, mas está lá. E aí, quando a gente tá com medo e come, a gente não sabe por quê. Por quê? Porque a gordura também representa proteção. Então, quando a gente vai ficando presente para esses conhecimentos também, né? Como a gente aprende, né? Conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos, a gente vai vendo que tem coisas que já não fazem sentido, né? Tem coisas que tem padrões que não tem por que a gente manter, porque eles simplesmente não fazem mais sentido, e aí fica muito mais fácil a gente soltar. Mas como eu vou soltar algo que eu nem estou enxergando? Então, o primeiro passo sempre é eu ter o entendimento, eu ter a clareza, eu entender da onde que vem isso, né? E vocês acreditam que agora está dando 1 hora de live? Vixe, falando. Sim. O Instagram vai derrubar a gente. 3 pessoas que falam pouco, né? Porque a gente é bem comedida nas palavras, né? Fez oral aqui. Deixa eu sair agradecendo, então, Nani, Mag e o pessoal que esteve conosco e quem vai nos assistir depois, né? Obrigado pelo seu tempo. Ai, que linda. Muito obrigada. Vou agradecer, então. Depois a Mag agradece. Não, agradece você primeiro, Mag, por favor. Então, Nani, primeiro, obrigada pelo convite, né? Assim, é uma coisa tão gostosa. Eu amo falar de empreendedorismo, de vida empreendedora. Esse é o meu foco do meu trabalho, né? Ajudar mulheres empreendedoras, né, a entender quais são as emoções vividas lá do 0, 5, 6 aninhos com papai e mamãe que estão influenciando hoje, né? Alguns bloqueios, né? Para quem está iniciando no empreendedorismo ou para quem tem vontade, mas está com um pouquinho de medo, né? Então, eu amo falar disso e quando a gente, né, surgiu aqui essa oportunidade de falar dessa conciliação da vida empreendedora com a vida saudável, eu fiquei assim com os olhinhos brilhando porque eu já vivo isso, né? A Rotá também agora, nessa, estamos trocando ideias, né? Isso é tão gostoso, né? Então, respondendo a pergunta, né, é possível sim, eu já vivo uma vida empreendedora, uma vida saudável há alguns anos, né? Conto com a ajuda de algumas pessoas, a Nani está aqui como minha coach de emagrecimento, a Rô me ajuda demais nessas dicas de como melhorar o ambiente físico, né? E é possível, sim, né? É possível, estamos aqui nós de prova que isso existe ferramenta certa para isso, existe mentorias, cursos, né? E eu quero realmente parabenizar quem ficou aqui ao vivo com a gente até agora, quem vai assistir depois essa live, né, que vai ficar gravada. Esse já é o teu primeiro passo, né? Que legal, parabéns por isso. Dê agora o seu segundo passo, né? Talvez esse teu segundo passo precise que alguém segure tua mão, te acompanhe. Estamos nós aqui, 3 mulheres de áreas distintas, mas complementares, né? Podemos estar te ajudando, a Nani, com esse lindo trabalho que ela desenvolve aí, com esses desafios maravilhosos que tem, não só desafiado a gente na alimentação, até comentei com ela, eu tô num desafio 0 açúcar há 15 dias, mas esse desafio eu pude ver assim, ó, cara, se eu consigo ficar sem açúcar, eu consigo fazer live, eu consigo fazer live a 3, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo aumentar o meu pace na corrida, então é muito gostoso isso. Então eu sou grata, Nani, a você, a tua audiência, a Rô, pelas trocas, né? E seguimos juntas, gurias. Muito Sempre.
Gratidão por vocês terem aceitado o convite de estar aqui, tanto a Mag, né, que está participando do desafio, a Rô, que está no processo individual. Então, obrigada por cada uma das pessoas que passaram aqui, né, das pessoas que ainda estão aqui. Se caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar um direct, né, no meu link da minha bio também, no meu WhatsApp. Então, pode mandar também, se for alguma dúvida, alguma pergunta. Então, muito obrigada. Amei estar aqui também, né? Eu amo falar sobre isso, porque é como a Mag falou, eu vivo isso, né? Então, a gente não... a gente desenrola, porque é fácil a gente falar daquilo que a gente vive, das experiências que a gente teve. Então, assim, foi muito, muito, muito gostoso. Gratidão, Mag. Gratidão, Rô. E eu espero pouco tempo estar aqui com vocês novamente fazendo mais uma live, tá? Claro, vamos aí. Tchau, gente. Fiquem com Obrigada. e até já já. Até breve. Até a próxima.